Olá, hoje nós estamos recebendo aqui na redação o grupo da Recita, que é a Rede Cidadã de Taguatinga. Estamos com o Felipe, com a Amanda e o Dr. Júlio. Bom, esse grupo, a característica deles é repensar a cidade de uma forma mais humanizada. Eu gostaria de começar pelas damas. A Amanda ela é mestre em urbanismo sustentável, né? Isso. Amanda, qual é a proposta essencial da Recita? É cuidar da comunidade como um todo, né? A gente sabe que essa questão de obras pela cidade ela é necessária e a gente deseja as obras, nós não somos contra obras, mas a gente é muito preocupado com o capital social. Então, para quem como eu é nascido e crescido em Taguatinga, ver a cidade, as pessoas assim cada vez mais distantes, aquele senso de comunidade se perdendo, é assim uma coisa assim muito dolorida para nós, né? E o que a gente está tentando fazer é resgatar isso, começando ali por as ações até aparentemente pequenas, mas aos pouquinhos a coisa vai crescendo e tomando um corpo, e quando a gente pensa que não já formou amizade, aí vai voltando. Legal. Felipe, você é o presidente da Recita. Qual é a principal pauta que você acha que já a Recita conseguiu conquistar para a comunidade de Taguatinga? Eu acho que a maior conquista foi abrir para a participação social. Eu acho que esse é o grande, assim, uma grande síntese da Recita seria essa, né? Porque como a Amanda colocou, né, lendo mesmo aqui essa reportagem, a gente vê 500 milhões do túnel, né, mais muitos milhões para a praça, né? E de fato, a questão material, assim, a gente pensa muito na questão dessas relações, de como está sendo feito, né? Então, a gente vê que às vezes o diálogo é um pouco difícil com as instituições, com as várias esferas de governo, né? E tanta gente não sabia, porque são muitos órgãos, né? Nova CAP, Secretaria de Obras, Administração, DR, que tem muito Taguatinga, então quando a gente tinha que fazer alguma coisa a gente não sabia direito, né? Então a gente resolveu estudar e começar a ver que tinham várias formas de participar. Então você tinha vários conselhos, né? Então Conselho de Segurança, Conselho de Saúde, Conselho de Cultura, agora a Comissão de Defesa do Meio Ambiente, que está para ser constituída, tem até o dia 13 agora, né? Quem quiser participar da Comissão de Defesa do Meio Ambiente de Taguatinga. Dia 13? Dia 13 é o prazo máximo. Tem um link lá que foi divulgado pela administração de Taguatinga, para quem quiser se inscrever pode participar. Então a Recita ela tem buscado fomentar a ocupação desses espaços de discussão, espaços de debate, para que a forma como as coisas sejam feitas sejam mais transparentes. Né? Porque muitas vezes, igual uma obra, todo mundo quer obra, mas a forma como a obra vai ser feita, ela impacta muito no sentimento que a comunidade vai ter com aquela obra. Né? Por exemplo, o túnel. Né? Nessa mesma reportagem, acho que você pergunta que uma visão que as pessoas têm sobre o túnel é de que ele foi para a Ceilândia de Samambaia, que Taguatinga virou uma passagem. Né? Ou seja, a forma como as pessoas se relacionam com a obra é diferente, né? Por mais que sejam milhões e milhões de reais, né? A forma como as pessoas se relacionam com ele independe assim, do dinheiro, não tem essa relação direta. Né? Então a Recita, acho que ela tem tentado atuar nisso, no como e mais no que ela falou, no capital social, né? Na percepção que as pessoas têm daquilo por meio da participação delas no processo. Doutor Júlio, o senhor como mais experiente do grupo, o Felipe falou há pouco sobre como encaminhar essas demandas para o setor público, né? Como é que vocês têm conseguido fazer esses contatos com a administração regional, com o Detran, com a Secretaria de Obras, para encaminhar e tentar redirecionar ou pelo menos adequar essas obras que são feitas em Taguatinga ao que a Recita entende como sendo mais necessários? Orlando, primeiro agradecer essa conversa que você está nos proporcionando. E depois também recordar que a Recita, esse projeto que a gente está começando, né, que não é um projeto fechado, mas aberto, e ele tem como atitudes muito importantes a gratidão e também crescer o clima de confiança e de participação, como o Felipe já falou da participação. Então, não é muito diferente o que a gente faz com a gestão pública, não. A gente sempre agradece quando tem motivos. É muito importante não deixar de agradecer, porque também essas pessoas contribuem para a edificação da cidade. Porém, a gente não abre mão também da nossa participação, vamos dizer assim, corresponsável. O papel do cidadão corresponsável
ele tem também de entender que ele precisa se inteirar de como são feitas as realizações da gestão pública, as políticas públicas. E ele não pode deixar também de entender que ele tem uma parte importante. Então, se a gente entende que nós temos uma parte, se a gente entende que o nosso processo é um processo que valoriza a conexão e que nós lidamos não com os títulos das autoridades, mas nós lidamos com as pessoas, então também é muito justo que você não leve todo esse espírito que parece aparentemente de reivindicação para um lado que não seja desumanizador, mas que seja humanizador também com eles. Então, nisso a gente se entende muito bem. Se uma hora a gestão pública nos entende como pessoas que são contra, que são inimigas, mas no momento seguinte nós todos nos encontramos na mesma barca, moramos na mesma cidade e vivemos respirando o mesmo ar. Então, harmonizamos. Amanda, nós temos aqui um representante de Taguatinga Sul, um de Taguatinga Centro, que é aquele centro de QSC, desculpa. Então, dois de Taguatinga Norte e um de Centro. Existem demandas específicas para cada setor da cidade. Vamos detalhar um pouco mais o que eu estou perguntando. Questão de trânsito, de locomoção das pessoas da cidade, né, mobilidade. Há diferença ou o problema é igual para todas as regiões de Taguatinga? O problema de mobilidade é geral. É geral. Que a mobilidade ela não é somente o ir e vir de carro, por exemplo, é o ir e vir das pessoas. Né? Então, calçada, desnível, tudo isso. Mas para cada setor de Taguatinga a gente vê uma demanda específica. Eu que moro no centro, por exemplo, a gente precisa de uma demanda, a gente tem uma demanda grande por recapeamento das ruas ali, adjacentes ao bulevar. E aí, quando a gente fala com a administração, eles falam, não, mas é porque as obras de recapeamento das pistas ao redor do bulevar está inclusa em todo o pacote de obra. Então o centro, por exemplo, tem isso. Tem isso, né? A QNC com certeza tem outra. A QNA, às vezes, agora não, né? Tem Com a inversão do aqui, trânsito ali. 28, para 40, né? Aquilo dali interferiu muito para quem mora ali nas QNA, nas primeiras, né? Mais no início. Então, assim, cada setor tem sim sua demanda específica. Né? Agora, mobilidade como geral, Taguatinga precisa de mobilidade. Tá. Felipe, além da mobilidade, o que você apontaria como outras adaptações à programação de obras da administração regional para melhorar a qualidade de vida da cidade? Então, eu acho que o mais importante, né, é que esse tipo de discussão, né, o Soninho e a Amanda que falar, é todo mundo junto que vai conseguir falar isso. Né? Então, um processo que a gente desenvolveu muito, né, que foi muito importante no passado, por exemplo, foi o processo de revisão do PDOT, que é o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, né? Que é essa lei maior do território. Né? Então, ela é revista a cada 10 anos, né, para falar onde é que é a área de comércio, indústria, lazer, os regramentos, né, meio ambiente, infraestrutura. E aí, a SEDU, né, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, ela tem tocado esse processo e ano passado fez várias oficinas, várias audiências públicas, né? Teve em Taguatinga, e nós da Receita fizemos uma reunião própria, né? Chamamos uma reunião livre, registramos ela, enviamos, né? Protocolamos a SEDU, tudo isso, né? Com as reivindicações daquela comunidade que se uniu, acho que foi mais de 60 pessoas, né? Na biblioteca de Taguatinga, né? E agora, por exemplo, né? A SEDU está com um novo projeto, que é o Plano de Intervenção Urbanística, que é o PIU, né? De Taguatinga. Até dia 29 desse mês agora, o formulário está aberto, né? Quem quiser participar dessa pesquisa, né? É uma pesquisa que vai embasar também os tipos de intervenção urbanística que não tem em Taguatinga, né? Então, eu acho que muito da missão, né, desse propósito da Receita é falar isso, né? Muita gente não estava sabendo disso, né? A gente leva isso, olha, tem um formulário, você responde aquilo ali, é muito importante, é um formulário bem completinho, você tem perguntas de marcar, você tem um campo para você dar suas sugestões. Então, assim, o que é que a comunidade Taguatinga quer? A gente não vai falar para ela, a gente quer que essas pessoas falem, né? Então, mostrando que elas têm essas ferramentas na mão, assim como a condena, assim como os conceitos, está na mão das pessoas fazer. A gente também não quer que as pessoas terceirizem a coisa para a gente quer que elas façam também. Esse foi um propósito que a Receita sempre teve no início. A nossa intenção não é pegar todas as demandas para que a gente vá resolver. É ensinar as pessoas. Esse fomentar do capital social, ele vem muito disso também. Né? As pessoas precisam ter essa consciência de que se elas moram numa cidade, elas são responsáveis, foi o que o Júlio falou, são corresponsáveis para aquela cidade.
Então o poder público ele entra com uma obra ou com uma intervenção urbanística ou algo assim, mas quem mora precisa preservar aquilo. E não tem ninguém melhor do que quem mora no lugar para dizer o que é mais urgente de ser feito. Doutor Júlio, vocês estão abrindo o canal para as pessoas falarem, mas vocês estão mais dispostos a ouvir do que a impor o ponto de vista de vocês para a comunidade. Essa comunidade tem dado respostas e tem participado da forma como vocês esperam, ou vocês acham que ainda tem um pouco de timidez, digamos assim, ou de falta de engajamento? Olha, a gente, de fato, você decifrou nossa intenção. Quem deveria estar aqui no meu lugar hoje é o Eloy, mas eu não pude vir, eu estou no lugar dele. Quem é Eloy? Eloy é um senhor de quase 80 anos, muito ativo no campo da terceira idade. Ele já mora aqui em Itaguatinga há mais de 40 anos. Então a gente, olha, as pessoas elas têm respondido positivamente. Nós nos impressionamos quando nós começamos o processo e vimos os jovens. Para mim, a peça mais importante. Não é que os jovens são mais importantes que os adultos. Amanhã, né? Mas como participação, vamos dizer, é um segmento da sociedade que mais está, talvez, faltando nos nossos processos. E quando a gente viu os jovens aparecerem e somarem com as antigas, os mais antigos, menos novos, foi para mim uma grande resposta. Para mim é uma grande surpresa ver os jovens, e são muitos, né? São muitos, nós temos uma equipe boa. A gente conseguiu fazer a intergeracionalidade de uma forma tão simples e esperamos que ela continue muito forte. Amanda, para a gente caminhar para o fim da nossa conversa, questão de espaço que eu expliquei para vocês antes, né? Você é uma especialista, né? Você é uma mestre na questão do urbanismo. O que você resumiria em termos, por exemplo, eu vi um dia desse um videozinho, acho que de vocês, falando aqui de como a dificuldade do pedestre atravessar a Avenida Central de Taguatinga, quem vem da Praça do Relógio para Taguatinga Sul, por exemplo. São pequenas mudanças, né, que facilitariam o ir e vir das pessoas. O que você daria como exemplos práticos, 3 ou 4 exemplos práticos de coisas que poderiam ser adaptadas dentro da cidade, sem muito investimento, com uma faixa de pedestre, coisas baratas e simples e que melhorariam a qualidade de vida das pessoas? Então, considerando que Taguatinga é uma RA que está com a população envelhecendo, né, nos próximos 10, 15 anos a nossa população de idosos vai aumentar exponencialmente, a primeira coisa que tem que se pensar é nas calçadas. Né? Redução de velocidade muito provavelmente também, porque existem avenidas aqui em Taguatinga que são muito rápidas pro que hoje as pessoas conseguem fazer ali, né? Então a comercial, por exemplo, já está em 50, talvez reduzir para 40, e não só comercial, porque senão fica aquela coisa, comercial 40, Avenida Central 30, aí mais na frente é 60, o motorista também, isso não é legal para o motorista, né? Tem que ter, padronizar. Né? Então, o calçamento, fazer o nivelamento para que as pessoas de mais idade, ou mulheres com carrinho de bebê, criança, enfim, consigam andar sem maiores problemas. Padronizar a velocidade que auxilia também os motoristas, para não ficar nessa confusão, enfim, evita multa, né? Essas questões assim, sinalização, pensar na inclusão também de pessoas que têm deficiência, então, aquela faixa tátil no chão, sinal sonoro ao atravessar a rua. São coisas assim simples, não demandam muito dinheiro, né? Mas as calçadas, Mas vocês talvez. têm um mapeamento para facilitar o trabalho do poder público, de dizer assim, aqui precisa de um sinal sonoro, aqui precisa de uma faixa de pedestre, aqui precisa de uma calçada tátil ou não? Vocês têm esse mapeamento, porque também assim, dizer que precisa, todo lugar precisa, né? Mas onde é mais urgente, onde seria mais importante esse investimento? Então, por exemplo, no centro a gente fez, acho que foi no começo desse ano, uma vistoria cidadã com o Ministério Público. Então, né, a Recita, né, fez esse chamado, né, para a Rede de Urbanidades, que é um grupo mais amplo, né, que tem ali o Ministério Público no centro, né, com várias outras ONGs, Andar a Pé, o pessoal das bicicletas, né?
o Rodas da Paz, Ciclovismo, né? por exemplo, a gente vê pouco em Taguatinga. Pouquíssimo, né? E você vê que as do centro, elas são separadas, né? Ela começa aqui, termina aqui e não tem ligação com mais nada. Ela é um segmento ali, né? Não foi feita a continuidade. Né? Ciclofaixas também não existem. Sim. E aí então, por exemplo, eu tava vindo, né, que eu estacionei do outro lado, vim andando, né, e como o Júlio falou, né, a faixa de pedestre já até mudou de lugar, porque antes ela era muito mais para cá, né, aquele do cruzamento ali perto do metrô, né, e ela foi colocada para lá, e isso também foi uma observação que foi feita no dia daquela vistoria. A outra também, né, é a questão da visibilidade. Um pedestre, quando está ali, você tem aquelas paredes assim, de concreto que são muito altas, que são a respiração da coisa do túnel, né. Na visita mesmo, lá a gente falou, olha, por que o fato dela ser tão alta impede a visão da pessoa de ver o carro lá chegando? Ela tinha que ser um murinho do tamanho disso aqui, igual tem nos outros lugares, né? Eles falaram que não abaixaram. Então, eles falaram, já tem muitos meses, né? E é uma coisa relativamente simples, não é uma coisa cara, e é uma coisa que afeta muito essa questão da visibilidade. Só para a gente dar um exemplo prático. São Paulo, uma cidade muito maior e muito mais densamente povoada que Taguatinga, a Prefeitura de São Paulo conseguiu fazer ciclofaixas nas avenidas do centro de São Paulo. No centro de São Paulo tem um trecho, Águas Claras tem um pedaço de Águas Claras, assim, nas duas avenidas principais de Águas Claras, onde tem ciclofaixas. Taguatinga não tem uma ciclofaixa. Onde vocês procurem na Comercial, por exemplo? A gente esperaria, talvez, mais estudos um pouco. A gente fez agora, vou reduzir um pouquinho o nosso alcance de projeto. Nós não fizemos esse estudo que você está perguntando, porque a gente está querendo exatamente criar primeiro um diálogo com o poder público, porque nós temos no poder público técnicos especializados muito bons. Temos as universidades, as academias também, e temos também outras redes que se dedicam à mobilidade. Por exemplo, agora no Maio Amarelo, nós fizemos uma campanha chamada Travessias Ciladas. E as duas travessias que a gente fez no documentário foi exatamente as aqui do Boulevard e ali mais na frente, perto ali da Biblioteca Braille. Então, a gente ainda estamos no início desse processo, porque agora com esse trabalho que foi feito da Travessia Cilada, desse estudo das travessias, nós estamos tentando aproximar de um diálogo com a engenharia de trânsito. Por quê? A gente pode ter várias ideias, mas a gente tem que saber ser produtivo. Nós não somos produtivos sem o Estado estar junto. Por mais que a sociedade queira, temos de estar trabalhando e dialogando com o Estado. Então, estamos aqui esperando abrir, de fato, um amplo canal de diálogo, de confiança e de realizações a partir dessa proximidade com esses órgãos, DR, Detran, Engenharia e outros órgãos do GDF, que por exemplo, a Secretaria de Obras é que está responsável pelo Boulevard à parte de cima. Então, nós estamos tendo esse contato, pouco, mas estamos tendo. Eles estão atendendo na medida do possível, né? Quando o Felipe mencionou da vistoria, um ponto que foi colocado lá é que o pedestre, quando atravessa, fica muito confuso, porque a gente atravessa e chega lá, tem as faixas dos ônibus, a gente não sabe para que lado que olha. E aí o técnico da Secretaria de Obras que estava com a gente, o engenheiro Bruno, ele olhou assim, mas confuso como? Aí a pessoa que falou, não, porque a gente atravessa aqui. Aí eu falei com a pessoa, falei, tá, mas você está atravessando exatamente aonde? Aí ele, aqui, ó, outro dia eu fui atravessar aqui, eu falei, tá, mas isso aqui não é local de travessia de pedestre. Pode ser tutelar. Então, assim, não era pra você estar confuso, porque não era pra você estar atravessando aqui. Tem a faixa de pedestre, tem o sinal para pedestre. Aí eu falei com o Bruno, falei, Bruno, será que não teria como colocar uma barreira ali para o pedestre? Aí a gente estava até planejando mesmo botar barreira verde, né? Fazer umas plantinhas ali. Eu falei, só que barreira verde o pessoal vai tacar fogo, vai pular. Porque tem que ter uma necessidade de educação também, educação da população. Amanda, uma última pergunta. O governo anuncia que ele está investindo R$1 bilhão em Taguatinga em 8 anos. Quantos por cento desse 1 bilhão você destinaria para esse projeto de humanização da cidade? 1 bi? É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. A questão matemática, outra coisa que você me falou de 1 bilhão, né, me lembrou de outra coisa que é muito grande em Taguatinga, que a gente também pauta muito, que é a questão do centro administrativo do lado de Taguatinga, né? O Centrade, né? Que não está ocupado há quase 10 anos, acho que já, né? Ele falou que acho que no segundo semestre ele ocupado, né? Isso daqui é uma coisa que a gente no PDOT, nesse PIO também, em todos os lugares que a gente fala, isso daqui é uma unanimidade. Isso aqui é uma coisa que a gente bate nessa tecla, isso também. Isso aqui daí pouco pra frente. Que tem que funcionar. Que tem que funcionar, tem que
preocupar, que Agora, ali é um se absurdo. fosse a questão de porcentagem, quantos por cento de um bi você destinaria só para essa questão da humanização? Olha, A humanização não precisa de muito dinheiro. Posso dizer, Talvez economizaria ou não? acredito que sim. Faria Retrabalho, a gente faz faria. e desfaz depois. porque com 1 bilhão você somente o faz render se tiver essa parte da humanização. Ou seja, gaste 1 bilhão com obra, mas vão gastar, talvez, conversar, dialogar, encontrar. Isso não gasta quase dinheiro nenhum. Talvez seja isso que não tem dinheiro para É de isso. graça, né? Eu falei já muito assim, eu bato muito nessa tecla. Olha, tem que ter educação, né? Educação que eu me refiro é campanhas educativas para motoristas, para pedestre, né? Para todo Questão do mundo. lixo. Questão do lixo, gente, as pessoas estão jogando lixo fora dos horários, tá de qualquer jeito. Então, assim, o SLU é outro órgão também que é super aberto, a gente vai lá, pede, eles trazem a equipe, é muito tranquilo de mexer com o SLU. Então, assim, para mim, investiria muito mais em campanhas, né, para educar as pessoas, porque a cidade está mudando e todo mundo precisa acompanhar essas mudanças. E aí, a melhor forma que você tem é de ir orientando, né, e batendo na tecla, batendo, até que uma hora a coisa engrena. Ok. Muito obrigado a vocês pela visita, pela entrevista. E vamos falar outras vezes a respeito desse projeto muito bonito. Está aberto. Estamos abertos. Olha essas perguntas. Espero que eu tenha feito jus um pouco, porque eu estou muito bom.